Fala, mulherada, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos despir o padrão de beleza. Eu sou Flávia Paiva. E eu sou Vanessa Zicardi. E o bate-papo de hoje vai render. Quero começar com uma pergunta. O que é pra você o padrão de beleza? E passo essa pergunta pra Vanessa. O que é pra você o padrão de beleza, Van? Padrão, na verdade, né? Não só de beleza. O padrão, ele é a sequência de linhas, formas, cores, cheiros específicos que te fazem chegar numa conclusão do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Então, o padrão, a gente tá falando sobre repetição de coisas que podem ser materiais, físicas ou até mesmo mentais. Quando a gente pensa num padrão de beleza, é um conjunto, uma somatória de elementos específicos que me fazem acreditar que aquilo existe e se eu quero ou se eu não quero aquilo. E aí a gente leva até a trazer o questionamento, na verdade, tem um padrão específico para a beleza? Existe um padrão de beleza específico? E respondendo a sua pergunta, na verdade, para mim, não existe. Para você existe, Flá? Não, pra mim, na verdade, padrão e beleza, como a gente conversou aqui antes, né, estão de formas distintas. Porém, eu acredito que o padrão de beleza de cada pessoa vai ser determinado de acordo com a percepção de beleza de cada pessoa. Sim. Né? A beleza, a gente tava discutindo isso aqui antes, né? A gente sempre conversa muito, muito sobre isso. A beleza, ela é inquestionável. O belo, ele é inquestionável. O que é questionável e subjetivo é o gosto pessoal. E quando a gente fala de padrão, o padrão não está conectado à beleza, mas ele está conectado ao gosto pessoal. Então, não existe um tipo de padrão de cosmético, não existe um tipo de padrão de roupa, não existe um tipo de padrão específico para nada. Existem diversos tipos de padrões que resolvem dores e amores de toda a sociedade. O que existe de dor dentro disso é eu considerar um padrão específico como certo e outro padrão específico como errado. Quando eu trago isso para beleza, conectado ao meu gosto pessoal, eu começo a ter dor nisso quando eu me sinto oprimida porque eu acredito que o outro padrão que não se encaixa no meu gosto pessoal é o certo. Faz sentido? Faz sentido. E eu vejo também, né, Van, quando a gente fala de padrão, eu vejo também uma questão de adequação, né? E existem padrões, quando a gente fala sobre beleza, quando a gente fala sobre beleza, vem pra mim muito dentro de um princípio de ordem, né? Beleza é tudo aquilo que ordena o nosso olhar, que nos traz paz, calma, que é confortável aos olhos, né? E muitas vezes existem alguns padrões dos quais nós não conseguiremos nos adequar e outros dos quais sim, né? E o que eu vejo que gera muito sofrimento e muita briga e muita guerra nesse quesito de padrão de beleza, que são as pessoas querendo se encaixar em todos os padrões. Então eu acho que o primeiro ponto aqui que eu queria abrir nessa nossa discussão é a pessoa tomar a consciência de que ela não vai conseguir se adequar a todos os padrões. E ela só consegue tomar essa consciência se conhecendo de verdade, né? E assumindo quem ela é, assumindo exatamente as próprias limitações, porque isso é impossível você... E que tá tudo bem. Exato. É impossível você conseguir suprir, né, a expectativa de todos os padrões dentro de relacionamento, dentro de estilo, dentro de escolhas que você faz pra sua vida, no modelo do cabelo que você escolhe, o tipo de análise que você vai fazer. Assim, não existe realmente a possibilidade da gente realmente suprir todas as expectativas em todos os pontos. Assumir isso, bancar isso, que você é sim limitada nesse ponto, porque é impossível, é um grande nível de maturidade. E te faz, na verdade, olhar para os padrões de uma forma diferente. Se existe sofrimento, é porque isso não está muito bem claro, não está muito bem desenhado dentro da sua mente. E aí você se compara com coisas que não deveria se comparar. Comparação é algo que me pega muito, Flávia, muito. Porque se a gente olha de um parâmetro geral, as pessoas, elas falam, não se compare. Não se compare com outras pessoas. E eu sempre falo, calma aí, tem um lado positivo da comparação. Você precisa se comparar até mesmo porque a comparação te dá um parâmetro de onde é possível chegar e de onde você quer chegar. Só que você precisa se comparar de uma forma coerente. Você precisa se comparar com coisas que fazem sentido pra você, com coisas que são possíveis pra você. Vamos trazer isso pra realidade. Eu entendo que entendi que meu estilo de alma é um estilo casual e que meu estilo de intenção é um estilo elegante. Eu começo a buscar referências
dessas duas questões. Então, eu encontro mulheres vestidas de formas específicas, com cabelos específicos, com corpo específico e tudo mais. Quando eu olho para essas mulheres e eu entendo que isso é uma realidade possível, eu passo a comparar o meu hoje com o hoje dessa outra pessoa. E isso me faz entender que eu posso percorrer esse caminho, que isso aqui faz sentido para mim. Então, essa comparação, ela se torna um gás para mim, se torna um desafio para mim, porque eu sei que é possível. E aí, isso está conectado a um padrão, ao meu gosto pessoal, aquilo que eu entendo sobre mim. Agora, se eu entendo que eu tenho um estilo de alma casual, um estilo de intenção elegante, e eu começo a buscar de referências pessoas que são totalmente diferentes de mim, pessoas que têm estilos de vida totalmente diferentes de mim, que têm possibilidades financeiras diferentes de mim, eu olho pra isso e eu começo a me comparar de uma forma com muito sofrimento. Por quê? Isso não é um caminho possível pra mim. Eu posso olhar pra aquele corpo e falar: eu queria esse corpo, mas não é possível para minha estrutura corporal alcançar aquele mesmo tipo de corpo. Eu olho para aquela vestimenta e eu falo: o meu biotipo não me permite vestir essa roupa, justamente porque quando eu chegar nessa roupa não vai fazer muito sentido, porque me incomoda meu quadril, porque me incomoda XYZ. Enfim, existem diversos tipos de comparação que a gente faz, e eu trouxe aqui para minha realidade, que é essa parte mais visual, mas existem diversos tipos de comparação. E se a gente olhar para a base, são dois padrões de coisas totalmente diferentes. E o que me traz o sofrimento, o que me traz essa briga interna, é me comparar com coisas, situações, objetivos que são incoerentes para minha vida. Sim, e você sabe que enquanto você estava falando, né, Van, me veio em mente também algo que eu vejo como muito gerador de sofrimento, além da comparação, que é o quê? A beleza, o belo, ele é inquestionável, né? Quando você olha para um pôr do sol, é inquestionável que aquilo é belo. Quando você olha para uma flor muito bonita, é inquestionável que aquilo é belo. Porém, o bonito e o feio é questionável. Então, o belo não necessariamente tem relação com o bonito e com o feio. E eu acho que é aí que muitas mulheres, que é o público que a gente fala aqui, que muitas mulheres se perdem. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma mulher tem uma pinta no rosto. E aí ela chega pra mim num processo terapêutico e me fala assim: a minha pinta é feia. Então, eu fujo do padrão de beleza, eu fujo do belo, porque eu tenho uma pinta no rosto. Aquela pinta é feia? Aquela pinta foge do belo? Porque o belo não necessariamente é bonito. Se dentro daquele contexto daquela mulher, aquela pinta é algo muito expressivo nela, né? Tipo a pinta da Angélica, que a gente lembra que é muito categórico dela, aquilo não é feio. Né? Então eu acho que tirar essa percepção também tira um pouco do nosso sofrimento, de olhar para coisas nossas, das quais nós não podemos mudar, que fazem parte do que nós somos, da estrutura do nosso biotipo e tudo mais, e não questionar algumas coisas, né? E dizer, isso aqui não necessariamente me faz não ser uma mulher bela. Independente de eu achar isso aqui bonito ou feio. Isso aqui talvez nem seja bonito ou feio. Vai depender da percepção, vai depender do contexto, vai depender de quem está olhando para isso. Sim. Né? Então eu acho que trazer essa percepção também nos liberta de tentar ser e criar na nossa imagem mental um único contexto ali, um único padrão, digamos assim. Eu entendo o que você traz, e assim, trazendo aqui do que tá me passando pela cabeça, é que assim, ó, quando a gente fala que o belo é inquestionável, sem dúvida nenhuma, mas é inquestionável o oposto disso, que é a feiura, na realidade. Quando a gente fala sobre o belo e sobre a feiura, eu estou falando de ordem e desordem. Então, quando a gente olha para um pôr do sol, quando a gente olha para um mar, né, azul, verde, enfim, quando a gente olha para uma flor, quando você muito bem trouxe, eu estou falando de algo que é inquestionável. Eu posso não gostar de pôr do sol, eu posso não gostar de mar e eu posso não gostar de flores, mas é inquestionável que aquilo é bonito. Quando eu olho para feiura, eu estou falando de coisas que está na desordem. Então, quando eu olho para um lixão, quando eu olho para coisas que não tem, na verdade, não seguem, né? Não tem um segmento e tudo mais, porque o nosso cérebro busca realmente por essa ordem, eu vou olhar aquilo com estranheza. E isso é feiura. Quando a gente fala sobre o bonito e o feio, eu tô descendo
reduzindo isso para um gosto pessoal. Então, o bonito pra mim, ele não tem relação com o belo, com a extrema ordem, porque o belo traz a extrema ordem, né? Não traz nada fora do lugar. Quando eu tô falando do bonito, eu estou falando do que eu realmente gosto, do que faz sentido pra mim, com o que me conecta realmente com a minha essência, com aquilo, num lugar onde eu me sinto realmente bem. E isso não necessariamente tem a ver com a beleza. E quando eu falo que eu não gosto de alguma coisa, que eu acho alguma coisa feia, isso não necessariamente está ligado automaticamente com a desordem. Então, sim, eu concordo realmente com o que você está trazendo. Quando a gente fala de algo específico no nosso corpo, que é bonito, é feio, é belo, ou traz realmente a feiura em seu conceito e não na questão do gosto ou não gosto, faz sentido ou não faz sentido pra mim, a gente tem muita diferença. Mas pra isso, é importante realmente entender o que é beleza, o que é feiura, mas ok, o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, muito nesse sentido também de eu não gosto, mas aceito e convivo, ou eu não gosto, não aceito e eu busco uma possibilidade para alterar. E aí, trabalhando mais uma vez com a maturidade, no sentido de eu consigo alterar esse ponto que me incomoda, eu não consigo alterar esse ponto que me incomoda, e a partir disso você decide como você se sente, ou o que você faz realmente para sua vida. Sim, e até indo para um princípio um pouco mais profundo, né, Van? Que é a gente entender esse belo como uma sensação e não necessariamente como uma informação visual, né? Quando você traz esse conceito de ordem e desordem, eu acho que quando as mulheres conseguirem se enxergar dentro desse conceito, talvez elas consigam pegar mais leve com si mesmas e tomarem decisões e fazerem escolhas mais coerentes, que é o quê? Qual é a sensação que me gera isso? Qual é a sensação que me gera essa vestimenta que eu escolhi usar? Qual é a sensação que me gera esse corte de cabelo, esse comportamento, essa forma de me comunicar, essa mensagem que alguém me mandou ou que eu enviei para alguém, né? Quando a gente olha, eu acho que a gente começa a criar o nosso senso de beleza, né? E aí, voltando para a questão do padrão, muitas vezes a partir desse nosso senso de beleza, nós entendemos que vai cair em algo que é muito batido nos nossos episódios, porque faz muito parte da nossa percepção, né, pessoal, que é quais brigas, quais guerras eu vou enfrentar ou não? Eu vou enfrentar o padrão X de beleza? Não. Eu não vou enfrentar o padrão de beleza que fala uma hora que o corpo da mulher tem que ser quase catavérico de tão magro, outra hora que o corpo da mulher tem que ser musculoso, volumoso. Essa guerra eu não vou encarar porque a minha percepção de beleza me diz que eu gosto de ter um corpo mais slimzinho, né? Então eu não quero ser uma gostosona e também não quero ser uma mulher muito magra. É o meu padrão. Dentro desse meu padrão, a sensação que isso me traz é uma sensação de harmonia com as minhas decisões, com as roupas que eu escolho usar. É uma questão de harmonia. Então, eu estou em coerência com o que pra mim é belo, e o belo é inquestionável. Perdão, te cortei. Não. Na verdade, assim, tudo o que você tá trazendo eu concordo 100% e pra mim reforça ainda mais o meu pensamento do que é padrão e do que é beleza. Ordem e desordem. Ninguém em sã consciência busca pela desordem. Então, quando você fala, eu começo a entender como eu me visto, como eu me comporto, como eu me coloco nos lugares e eu vou construindo a minha percepção do que é belo, a minha percepção do que eu gosto e tudo mais, a gente tá baseando sempre as nossas escolhas na ordem. É isso, a partir do momento em que eu busco transmitir alguma coisa para as pessoas, eu só consigo transmitir isso através da comunicação verbal, da comunicação não verbal, do meu comportamento em si, da forma em que eu existo para as pessoas, eu só consigo fazer isso de maneira coerente, de maneira assertiva, se eu fizer isso na ordem. Se eu fizer isso na desordem, eu não consigo concluir o que eu queria. E ninguém busca pela desordem, ninguém quer, em sã consciência, mais uma vez, a desordem. Então, isso parte do princípio que toda a sua comunicação, a sua existência, ela tem que ser guiada pela ordem. É por isso que todo mundo fala que o belo é inquestionável e que o belo não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, o belo sempre vai trazer o bem. No ambiente onde você está, na sua vestimenta, na estética, independente do tipo de corpo, tipo de cabelo, tipo de olho que você tenha.
trazer a sua comunicação sempre em cima da ordem é um caminho de maturidade, é um caminho de elegância, a gente vai falar sobre isso em algum outro episódio, é um caminho de verdade, porque a beleza ela tá muito conectada à verdade pra mim. É um caminho realmente de crescimento, é um caminho sempre pra frente. E aí, mesmo que você tenha trazido isso de forma muito profunda, e que eu sei que às vezes a gente tem que vir pra trás, né? Tem que aprofundar, tem que voltar e tudo mais. É isso, nós vivemos sempre pra ir caminhando pra frente. Nós vivemos sempre pra poder transmitir aquilo que a gente quer. A nossa existência é sempre uma forma da gente expor pro mundo os nossos pensamentos, a nossa essência, a nossa alma, aquilo que faz sentido, as nossas bandeiras, as nossas verdades, as batalhas que eu decido comprar, as batalhas que eu decido lutar. Se eu faço isso na ordem, se a ordem é o que leva e eleva a minha vida, passa a ser inquestionável aquilo que você faz de maneira feia. Passa a ser inquestionável aquilo que tem feiura. Por quê? Porque isso aqui não se compra, não se vende, não se mostra ou não deveria ser. E a gente vem vivendo um movimento que, por um tempo, a gente viu muita desordem, até mesmo falando da minha área, que é nas marcas, né, nas coleções e tudo mais, mas a gente tem um movimento muito forte também de ordem nesse momento, de pessoas buscando pela beleza, de pessoas buscando, né, por essa ordem interna, porque a gente tá falando aqui realmente do que é interno, que, né, reproduz aqui no externo também. Então é isso pra mim, assim, padrão de beleza, padrão, né? A nossa vida, ela precisa ser guiada realmente por esse caminho de ordem e não de desordem em todos os sentidos. É isso que a gente precisa buscar cada vez mais. Você sabe, Ivan, que eu fiquei muito contente com esse episódio, porque eu confesso pra você que a hora que a gente começou ele, eu falei, meu Deus, né? Como que nós vamos conseguir falar desse assunto sem trazer, de fato, a nossa opinião pessoal sobre um padrão de beleza e sem sobre o que a gente acha bonito ou não, e né? sem ferir, de alguma forma, as pessoas que vão contra essa nossa opinião ou que vivem contra essa realidade. Mas eu fiquei muito contente com o quanto que a gente conseguiu se aprofundar nesse episódio, e eu acho que quando a gente traz essa percepção do padrão de beleza, saindo um pouco da referência midiática de padrão de beleza e trazendo para uma percepção mais profunda sobre belo, a gente consegue também ajudar, de certa forma, o nosso olhar, o olhar das pessoas que nos acompanham, a trazer um pouco mais de leveza para isso, que é o quê? Quanto mais eu treino o meu olhar para enxergar o belo nas coisas, na forma de viver, no conjunto de coisas, e não só num vaso, numa percepção, mas num conjunto de coisas, comportamentos, ações, imagens, eu consigo também ordenar o meu processo e fazer movimentos de mudança. Porque se hoje eu olho, por exemplo, voltando para padrão de beleza de imagem, se hoje eu olho no espelho e falo, tem alguma coisa aqui que me incomoda porque não faz parte do padrão de beleza. E eu me aprofundo a olhar e falar, tudo bem, mas qual a sensação que isso me traz? Né? Qual é existe harmonia? Não existe? E se eu chegar à conclusão de que não existe? Então eu tô fora do padrão. Isso, de certa forma, também vai me condicionar a conseguir fazer movimentos dentro do possível, do suportável, para que aquilo se torne cada vez mais confortável e harmônico. E coerente para sua própria vida. Sim. Né, Flá? Perfeito. Eu também gostei muito do desfecho disso tudo. A hora que a gente trouxe esse tema, que é um tema muito importante realmente, me fez também questionar a forma em que a gente levaria esse episódio, até mesmo para que a gente não caísse exatamente nas caixinhas que a gente escuta por aí, né? O belo é isso, o feio é isso, o padrão é isso, o padrão é aquilo, ou indo a favor ou indo contra. Então, acho que a gente conseguiu, não tenho certeza, a gente conseguiu trazer exatamente isso da forma em que deve ser, pelo menos para nós duas, para nossa realidade e para quem nos segue, que é aprofundando e entendendo o que é coerente para sua própria vida, na ordem e na desordem. E espero que, de alguma forma, isso tenha clareado aí para vocês também o processo de vocês pela busca por esse belo, né? E esse padrão que é tão individual e tão pessoal. Obrigada pela companhia. Obrigada, mulherada. Beijo. Foi.